Direto ao ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. Para quem você olha nas horas difíceis e por isso boas referências são fundamentais. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ricardo, Sander. Bom dia. Bom dia, Mike. Vocês já perceberam, bom dia, ouvintes, né, também. Já perceberam que quando uma criança sofre uma queda, não aquela queda, quebrou um braço, se machucou, se esfolou, não, mas aquela queda natural que uma criança cai dezenas de vezes ao longo de uma semana, normalmente antes de ela expressar o seu choro, ela olha para os seus referenciais, olha para os seus pais normalmente. E depois ela expressa a reação, né? Às vezes, essa criança, quando percorre o seu olhar e encontra um pai desesperado, com as mãos na cabeça, assustado, ela dobra o volume do choro, né? E, em compensação, quando ela encontra um pai sereno, tranquilo, encorajador, aquele pai às vezes diz, levanta, vamos de novo, né? Aquela palavra de incentivo. Normalmente aquela criança levanta, ela engole o choro e continua brincando muitas vezes. Essa mesma reação, ela acontece na fase adulta, em momentos difíceis, né? Quando nós estamos diante de uma situação delicada na empresa, normalmente nós olhamos para os nossos referenciais, ou para as nossas referências. No momento de tomar uma decisão importante, ou no momento que algo importante acontece conosco, nós direcionamos o nosso olhar para essas pessoas. E, normalmente, a nossa reação em fase adulta também tem vínculo, tem conexão com as pessoas com quem nós estamos observando. É por isso que nós sempre falamos que olhar para o líder e escolher o líder é fundamental. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que num determinado momento, em 1498, naquelas grandes navegações, Vasco da Gama, com algumas embarcações, com aproximadamente 170 pessoas, ele cruzava pela primeira vez o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, bem ao sul do continente africano, e naquele momento eles enfrentaram uma tempestade e o Vasco da Gama começou a observar que alguns marujos estavam assustados, apavorados. E ele pensou, preciso fazer alguma coisa para controlar, para neutralizar esse estado emocional, porque não vai dar coisa boa. E ele gritou para os seus marujos, marujos! Todo mundo olhou para o Vasco da Gama e ele disse, vejam, marujos, o mar treme quando nós passamos, né? Naquele momento, ele tomou aquela decisão e deu aquela injeção de ânimo e ele contornou, ele mudou o estado emocional dos seus marujos, que estavam amedrontados e passaram a encarar aquela adversidade com coragem. Ou seja, o olhar do líder, o olhar dos nossos referenciais e também das nossas referências é fundamental para que nos momentos difíceis a gente possa continuar navegando na melhor direção, né? É uma boa reflexão, né? Porque muitas vezes, e da criança é isso aí, nem sempre funciona essa tática, né? Do dizer engole o choro, vamos para outra. E ainda mais tem mais gente, daqui a pouco um tem uma reação, o outro tem outra. Também tem isso, né? Tem. Mas essa do Vasco da Gama é bem interessante também, né? Tu pode olhar de dois jeitos, por dois ângulos a situação. Isso acontece várias vezes no nosso dia a dia, né? Tem em relação a esse caso, esse exemplo específico, a orientação, inclusive, por exemplo, se uma criança está em uma situação de perigo, está, por exemplo, escalando uma árvore ou está num lugar perigoso, se tu chamar a atenção dela com não, cuidado, a tendência dela de se desesperar. Então, a orientação que psicólogos dão é justamente de encorajar, fica com calma, vamos descer devagar, vai conseguir, trazer uma palavra de incentivo, que é bem isso que tu coloca, do que aumentar o desespero da pessoa, que aí sim pode se colocar num risco ainda maior. Exatamente. Nós precisamos saber lidar, quando nós ocupamos cargo de gestão, cargo de liderança, saber lidar com situações adversas, porque muitas vezes nós potencializamos o estado emocional da outra pessoa, ou nós neutralizamos o estado emocional da outra pessoa. E tem uma coisa importante, a escolha do líder, a escolha de quem são as nossas referências talvez sejam as principais escolhas de um ser humano ao longo da vida, porque quando nós escolhemos um bom líder, um bom referencial, nós escolhemos junto um caminho a ser seguido, um modelo a ser seguido, uma pessoa inspiradora, né? Escolha bem os seus líderes, né? Eu estava lembrando aqui de uma parte de um livro que eu estou lendo que citava justamente isso,
e que ele citou um exemplo, o jeito Harvard de ser feliz, eu acho que é o título do livro. E daí ele dizia o seguinte, que era um líder que tinha uma apresentação muito grande para fazer, aí um colega dele faria essa apresentação e o chefe dele chegou para ele e disse o seguinte: toma cuidado, que hoje é uma reunião muito importante, tu não pode falhar. O cara ficou apavorado e na hora da apresentação acabou se atrapalhando, quando na verdade seria muito mais interessante essa palavra de incentivo. Vamos lá, confia em ti, eu sei que tu vai conseguir, Exatamente. Eu sei que tu está preparado. Ou seja, trazer esse encorajamento vai trazer um resultado muito melhor do que deixar a pessoa que já está muitas vezes nervosa ainda mais preocupada. Ela fica mais tensa ainda, né, Nicolas? Exatamente. E tudo que nós colocamos o nosso foco se expande, né? Então, se nós colocamos o foco naquilo que tende a dar errado, parece que as coisas dão errado, né, Rita? Que chegou agora conosco eu cheguei aqui, agora, né? bom dia. Mas é que o que acontece é que às vezes as pessoas, na hora do aperto, ou na hora de uma situação complicada, ela pensa como determinada pessoa faria. Eu acho que isso é bem legal, é uma dica boa, assim, como fulano ou fulana fariam com essa situação, né? E aí tentar, de alguma forma, seguir aquilo ali já ajuda bastante. Exatamente, essa é uma grande dica. Inclusive, Napoleão Hill fala que quando ele se deparava com situações adversas, ele imaginava-se reunido com as principais referências mundiais e conversando e recebendo conselhos. Ele fazia isso de forma imaginária, né? Mas o que Henry Ford faria numa situação dessas? O que Thomas Edison faria numa situação dessas? Então, também serve como uma boa dica. Não precisamos apenas procurar referências que estão próximas de nós, mas também podemos perguntar o que um grande ser humano faria numa situação como aquela. É uma referência, né? Repertório. Eu acho que uma das coisas mais importantes nessa vida é a gente ter referências e repertório para poder, enfim, expandir a nossa consciência. É isso aí. Referência é diferente de referencial. É importante deixar claro isso, né? Joia. Muito bem, Bozetti. Valeu, boas viagens, né? Tá viajando obrigado, bastante Brasil afora. Tô passeando por Lajeado, né? Eu estive em Santos nesse final de semana, agora vou para Nova Friburgo no próximo, no outro também para Nova Friburgo. Então, estamos passeando por Lajeado e viajando, né? Isso muito aí. bom. Que Parabéns. legal. Obrigado, fazendo do seu trabalho um passeio. Fazendo do trabalho um passeio e com a sensação de cumprir a missão, né? Interessante isso. Joia. Gustavo Bozetti, que é o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande